Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de análise e projeto de sistemas. O que nós vamos fazer na aula de hoje? Faz um bom tempo que nós não temos uma aula prática, certo? Uma aula, melhor, expositiva. A aula prática foi o que nós tivemos na última semana, certo? Que nós tivemos aquela nossa atividade. Nós vamos falar sobre tratamento de exceções. Como assim tratamento de exceções? Eu estou pedindo para o usuário digitar, por exemplo, um número, certo? Fazendo um input, convertendo esse input para um inteiro ou para um float. Só que o usuário não me digita um número inteiro, por exemplo. Ele digita para mim Batman. O que vai ocorrer com o meu programa? Na hora de tentar fazer a conversão de Batman para inteiro, vai me dar um erro. Vai dar um erro de valor. Meu programa ele vai parar de executar, ele vai explodir. Certo? Ah, professor, mas eu não quero que meu programa exploda. Eu quero que, se ele me digitou algo que não seja um número inteiro, que ele dê uma mensagem de erro para o usuário e peça de volta. Tem como fazer isso? Tem. É o que nós vamos fazer com tratamento de exceções. Certo? Bora ver tratamento de exceções, então. Certo? As nossas missões para hoje são quais? Nós vamos diferenciar os diferentes tipos de erro que nós temos. Certo? Erros de sintaxe de erros de execução, as nossas exceções. Nós vamos aplicar uma estrutura try except para controlar, para fazer esse tratamento, certo? Try except tem dois blocos opcionais ainda, que é o else e o find. Nós vamos ver como forçar a ocorrência de um erro, certo? De forma controlada, usando a palavra-chave raise, levantar, lançar. E por fim nós vamos utilizar um gerenciador de contexto with, com, para fazer uma manipulação segura de arquivo, de uma conexão com banco de dados, esse tipo de coisa. Muito bem. Na nossa última aula, certo? Nós vimos como trabalhar com arquivos. Nós conseguimos abrir arquivos, criar arquivos, escrever dentro de arquivos, ler de arquivos. Certo? Só que vamos imaginar um seguinte problema. Eu estou tentando ler o conteúdo de um arquivo, só que esse arquivo não existe. Ou eu quero converter o conteúdo do arquivo para um inteiro, só que o conteúdo do arquivo não é um inteiro, certo? O que vai ocorrer? Nosso programa vai quebrar, vai dar um erro. Ah, mas eu não quero que dê erro. É aqui que entra a parte de tratamento. Primeiro de tudo, nós temos que entender os diferentes tipos de erro que nós temos no Python. Nós não podemos tratar todos os erros, certo? Nós não podemos fazer esse tratamento de exceção para todos. Nós temos duas categorias principais de erros no Python. Nós temos erros de sintaxe, nosso syntax error, e nós temos erros de execução, os chamadas exceções. Erros de sintaxe, eles ocorrem quando você escreve errado o código. É como se fosse um erro de gramática, certo? Você esqueceu de fechar uma aspas, um parênteses, um dois pontos, uma vírgula, né? Erros de sintaxe vão impedir que o programa sequer rode, tá? Você não consegue capturar e tratar esses erros de sintaxe. Como que você trata um erro de sintaxe? Arrumando a sintaxe, fechando parênteses, arrumando a aspas, o tab, esse tipo de coisa, certo? Você escreveu o código errado, basicamente. Você não escreveu o código Python conforme ele deve ser escrito. O que nos interessa hoje são os erros de execução, os erros de exceção. Erros de execução, eles ocorrem durante a execução do nosso programa chega a rodar, certo? Você escreveu o código Python em si corretamente. Você teve um quê? Você teve um problema ou de lógica, ou você chegou numa condição impossível, ou o usuário passou algo que você não esperava, e daí vai ocorrer as exceções. Por exemplo, eu quero converter Batman para inteiro. Vai me dar um erro? Que tipo de erro? Um erro de valor. Eu não consigo converter Batman para inteiro. Ou fazer uma divisão por zero. Não existe divisão por zero. Existe um erro específico para divisão por zero, inclusive. É um zero division error. E esses erros de execução, essas exceções, essas sim nós podemos capturar e tratar. Certo? Mas o que é uma exceção? Por que o Python lança isso, certo? Uma exceção
é o Python dizendo que ele chegou numa condição que ele não sabe o que fazer. Tá? Putz, o usuário tentou dividir por zero. Mas não existe divisão por zero. O que eu vou fazer? Eu não vou retornar zero, porque não é zero. Não vou retornar infinito, porque não é infinito. Ele não sabe o que fazer. Ele vai lançar, então, uma exceção. O Python vai sinalizar para a gente. Opa, não sei o que fazer aqui, me ajude. Tá? Se você não ajudar ele, se você não tratar, ele não tem como seguir, ele vai explodir. Certo? Algumas exceções comuns que nós já vimos, então. Certo? Eu quero converter uma string para um inteiro, por exemplo, e não tem somente número lá dentro, certo? Na hora de fazer uma conversão de tipo, pode me ocorrer um velho erro. Se eu tentar abrir um arquivo que não existe, eu posso ter um file not found erro, um erro de arquivo não encontrado. Se eu acessar uma chave de um dicionário que não existe, ou tentar fazer um del numa chave de um dicionário que não existe, um erro de chave, um key error. Se eu fizer uma divisão por zero, eu vou ter, por exemplo, um zero division error. Tá? Como que nós vamos capturar e tratar esses caras? Nós vamos utilizar uma estrutura try except. Try, em inglês, tente. Tente fazer o seguinte. Se ocorrer um erro dentro deste bloco try, você vai tentar executar um código. Caso ocorra uma exceção, você pode capturar esta exceção no bloco except. Aqui ele dá um exemplo. Vamos fazer esse exemplo. Abrir o nosso Visual Studio, vamos criar uma pasta para aula de hoje, 11/4. Testes 11/04 PY. Muito bem. Eu quero pegar a idade do usuário. Essa idade vou converter para um inteiro, vou pegar via input. E eu vou dizer o quê? Digite sua idade. E daí eu vou dar um print, certo? Você tem idade anos. Ridiculamente simples. Mando rodar. Digite sua idade. Vocês devem ter a parte dos 15. Tem 15 anos, legal. Só que quem disse que o usuário vai digitar corretamente? Se eu pedir a idade para o usuário, ele vai digitar Batman. E ele vai fazer isso com toda certeza. Vai me dar um erro. Não consigo converter isso para um inteiro. Como que nós lidamos com isso? Nós vamos ter então o nosso bloco try. Tente fazer o seguinte. Tente executar esse código. E caso ocorra aqui dentro uma exceção, eu vou capturar essa exceção. E mais, você vai capturar sempre uma exceção para um erro específico, para uma mensagem específica. O Python ele até entende fazer um except vazio, certo? Repare, não está reclamando comigo. Isso aqui é um código válido. Ele é um código válido por enquanto. No futuro eles querem tirar esse tipo de cara, tá? O ideal é sempre você capturar por erros específicos. Caso ocorra um value error, faça um except value error, e caso ocorra um value error, aí você dá uma mensagem. Digite apenas números, por exemplo. E agora, quando eu rodo o meu programa, digite sua idade Batman, repare, ele dá mensagem, digite apenas números, ele não explodiu o meu código. Professor, mas e o print? Por que ele não deu print? Vamos fazer um outro print, fim do programa. Vamos rodar esse cara no passo a passo. Muito bem. Python veio e nós vamos tentar executar o seguinte código.
Vamos executar o quê? Eu vou pedir idade via input e vou converter esse input para um inteiro. Digite sua idade. 16. Beleza. Idade vale 16, vai dar o print. Você tem 16 anos. Terminou o bloco try. Ocorreu algum erro, alguma exceção? Não, não ocorreu. Ele não vai passar pelos excepts, ele vai para quem? Para a linha 7 e para o print do fim do programa. Tranquilo. Mas vamos de volta. Vamos tentar executar o seguinte código. Digite sua idade. E ele digitou aqui abacate. Opa! No momento que ele vai converter esse abacate para um inteiro, vai ocorrer um value error, um erro de valor. Repare, ocorreu um erro de valor, ele vai imediatamente sair para o except. Ele não vai fazer o resto do bloco try, certo? No except tem o quê? Ele vai verificar, estou capturando um erro de valor? Estou. É um value error. Sendo um value error, ele vai para onde? Vai executar o bloco do except. Terminou o bloco do except, vida que segue. Meu programa não mais explode, certo? Eu prefiro o programa. Isso aqui, tranquilo, né, pessoal? Por enquanto tá simples. Professor. Só que antes de pedir idade, eu pedi aqui a altura. Digite sua altura em metros. E vou lá, 1.8 altura. A idade. Beleza. Só que se ele passar uma idade que é inválida, uma altura que é inválida, perdão. Altura em metros, x. Me ocorreu um erro de valor e repare, não capturou esse erro de valor. Por quê? Porque o código que ocorreu o erro não estava dentro do bloco try, certo? Ele só vai capturar e tratar se estiver dentro do try. Esse cara não tratou ele. Explodiu o programa mesmo. Professor, mas beleza. E se eu passar um outro tipo de erro? Ocorreu um zero division error. Digite sua idade, Z. Explodiu meu código também. Por quê? Porque a exceção que eu estou capturando não foi a exceção que ocorreu. Eu estou capturando um zero division error, não ocorreu um zero division error. Ocorreu um value error. Não tem o que fazer. Nosso programa explode. Tá? Eu tenho que capturar aquele erro específico. Mas eu quero fazer de forma genérica. Posso fazer de forma genérica? Pode. Não é o ideal, certo? O ideal é que você capture exceções específicas. Que você trate com uma base específica. Se ocorrer um value error, faça isso. Se ocorrer um find not found, faça isso. Se ocorrer um zero division error, faça esse outro. Um cara genérico seria um cara chamado exception. Por que funciona esse exception? Se eu digitar aqui, não importa o erro que ocorrer, vai cair dentro desse exception. Todos os outros erros, se a gente for olhar, eles são filhos de exception. Isso aqui é um conceito mais avançado, que é uma ideia de herança. Se eu olhar um value error, você vai ver que value error é filho de exception. Todos os erros são filhos de exception. Zero division error é filho desse arithmetic error. Arithmetic error é filho de exception. Tá? Por isso que funciona como um cara genérico. Beleza?
Não temos dúvidas, vamos em frente. Nós temos ainda 2 blocos opcionais que nós podemos usar com a nossa estrutura try except, que é o bloco else e o bloco finally. Antes de a gente ir para o else e para o finally, reparem, eu posso ter quantos blocos except forem necessários, quantos eu quiser. Se ocorrer um velho erro, faça isso. Mas, por outro lado, se ocorrer um zero division erro, faça esse outro. Se ocorreu um key error, faça este outro. Posso ter isso? Posso. Sem problema algum. Obviamente, o bloco try vai ser 1. Você tem que ter pelo menos um except. Você pode ter quantos excepts forem necessários. Obviamente, não faz sentido eu ter um except value error e um outro except value error. Né? Ele é tipo um else, certo? Se ele caiu nesse except, ele não vai passar pelos outros excepts. Tá? Temos ainda else e finally. Vamos dar uma olhada. Opa. Aqui. O bloco else. Opa, a gente já viu o bloco else. Lá em estruturas de decisão, certo? If, if e else. O que era o else? Era um senão. Tá? O else numa estrutura try except vai ser o quê? Senão o quê? Se não ocorrer nenhum erro dentro do bloco try, se ele for executado todo com sucesso. Se não ocorreu nenhum erro, então faça isso. Nosso exemplo aqui. Eu vou tentar pedir a idade. Se me ocorrer uma exceção aqui, na hora de converter essa idade para um inteiro, dê um value error. Do contrário vai ser o quê? Se executou todo o try sem erro, então deu um print. O print não tem como dar erro, certo? Vamos rodar esse cara. Vamos tentar pegar uma idade e converter para inteiro. Tem 17. Terminou o bloco try sem erros? Terminou. Tem um bloco else? Tenho. Vai para dentro do else. Vai dar o print. Por outro lado, digite mais sua idade. X. Vai ocorrer um erro de valor. Eu estou tratando esse erro de valor. Dou um print. Terminou o except. Ele vai sair de toda essa estrutura de tratamento. Ele vai aqui para o 8. Ele não vai passar no else. O else somente se não tivesse ocorrido nenhum erro. Simples, certo? Temos ainda o bloco finally. O finally, nosso finalmente, ele é executado sempre. Não importa se caiu num else, se não caiu num... Se caiu no except, se não caiu no except, certo? Estou tentando pegar uma idade e ocorreu um erro. Beleza. Vai executar o except, se for o correto. Terminou o except, tem um finally, executa o finally. Não, executou todo ele sem problema. Beleza, executou todo ele sem problema, tem um finally, vai no finally também. Eu vou pôr no meu finally o fim do programa, por exemplo. Tá? Não importa se deu um erro ou se não deu um erro, ele sempre vai executar esse finally. O que nós geralmente colocamos dentro de finally? Operações de limpeza, de liberação de recursos. Vai fechar uma conexão com um banco de dados, você vai fechar um arquivo aberto. Tá? Ele é executado sempre. Reparem, você vai ter um bloco try, você pode ter quantos excepts forem necessários, você vai ter somente um else, se você for ter, depois de todos os excepts, e você vai ter somente um finally, se você for ter sempre o último elemento. Tá? Vamos rodar. Digite sua idade. 15. Terminou o bloco try sem erros. Tem um else? Tenho. Cai dentro do else. Vai dar um print. Terminou o bloco else? Tem um finally? Tenho. Vai executar o bloco finally.
Ah, não, mas deu erro. Digite sua idade X. Vai me correr um erro de valor. Estou capturando esse erro de valor. Vai para os accepts. Tem um accept value error? Tem. Entra nele. Vai dar um print. Terminou o accept. Tem um bloco finally. Tem um finally. Cai dentro do finally também. Executa ele. Beleza? Tudo nos conformes aqui. Muito bem. Ah, e se ele ocorrer uma exceção que eu não tratei? Vamos dar uma olhada. Digite sua idade. X. Ocorreu um velho error. Vai para as exceções. Foi um zero division error? Não, não foi. Ele ainda assim vai executar o final. E daí meu programa vai explodir. Certo? Muito bem. E aqui está um exemplo, então, de uma estrutura completa também. Try, except, else e finally. Se nós não temos dúvidas, vamos para exercício. O exercício ele não está no... Não está aqui na lista de exercícios. Deixa eu pegar ele para vocês. Só um segundo. Cadê? Exercício, exceções. Aqui. O que diz o exercício? Utilizando tratamento de exceções, crie um programa que, dado o valor inteiro informado pelo usuário, retorne a divisão de 1 por este, ou seja, vai ser 1 divididos pelo número que o usuário passou. Se o número informado for 0, o programa deve informar infinito como resultado. Repare, infinito não é a resposta correta, foi só o que ele pediu. Não existe divisão por 0. Caso o valor informado não seja um número, o programa deve informar o usuário e continuar solicitando valores até que esse seja. Ou seja, se ele digitou um valor errado, eu pedi um número, ele digitou X, vai dar um erro, eu vou tratar esse erro e eu vou ainda pedir de volta. Como que eu vou fazer isso? Ora, você pode colocar todo esse código dentro de um while infinito, while true. Enquanto verdade, verdade sempre, um loop infinito. Certo? A partir do momento que ele deu um resultado válido, você vai dar um break para sair desse loop. Tá? Façam esse cara para mim. Vou mandar para vocês o enunciado no chat. Tá aí. Dúvidas, me chamem. Eu vou deixar aberto também aqui como exemplo esse cara. Mandem brasa, galerinha. Dúvidas, só me chamar. Muito bem, pessoal. Vamos lá, então. Vamos resolver esse nosso exercício. Utilizando tratamento de exceções. Pietro, se você quiser mandar no chat o teu, fique à vontade. Utilizando tratamento de exceções, crie um programa que, dado um valor inteiro informado pelo usuário, retorne a divisão de 1 por este. Se o valor informado for 0, o programa deve informar infinito como resultado. Caso o valor informado não seja um número, o programa deve informar o usuário e continuar solicitando valores até que este o seja. Muito bem. Vamos lá, então. Eu tenho que continuar pedindo para o usuário caso ele me passe um valor que não seja um número. Como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar dentro de um loop infinito enquanto verdade. E eu vou tentar
executar o seguinte código. Vamos tentar. Eu vou pedir um valor, que é um número inteiro. Vou pedir o input. E tem um número. Certo? E eu vou fazer o quê? Eu vou ter um resultado que vai ser 1 dividido por este valor que o usuário me informou. Beleza? O que pode ocorrer de erros aqui? Ora, pode ocorrer pelo menos 2 erros. Deixa eu só arrumar aqui. Muito bem. Ah, professor, mas eu não sei o nome dos erros. A forma mais fácil de você descobrir o nome de um erro é fazer o erro acontecer. Vamos fazer exatamente isso. Se ele me digitar um valor que não é um número, vai me dar um value error. Opa, esse é o cara que eu quero capturar. Se ele me digitar um 0, quando for fazer a divisão, vai ocorrer o quê? Um 0 division error. Beleza. Esses 2 caras que eu quero capturar, então. Bora lá, então. Muito bem. Se me ocorrer uma exceção, se ocorrer um except para mim, do tipo value error, eu vou dar um print para o usuário. Vou dizer o quê? Valor inválido. Informe o número inteiro. Por outro lado, se o que ocorreu foi um 0 division error, ele quer que eu dê um print infinito. Não é correto, mas já é o que ele pediu. Dê um print infinito. E mais, dê um break para sair desse looping. Certo? Por outro lado, se o que ele passou para mim não teve erro, tudo bem. Aí ele vai cair num bloco else. E eu vou dar um print. Vou fazer um MF string aqui. Resultado da divisão de 1 por valor. Resultado. E mais, para sair desse loop infinito, eu também vou dar um break. E aqui fora eu vou dar um print só para a gente ver que ele saiu de fato do loop no fim do programa. Vamos debugar toda essa galera. Se quem terminou quiser mandar para eu corrigir, fique à vontade. Bora lá. Eu tenho um loop infinito enquanto verdade, verdade e verdade sempre. Vamos tentar fazer o seguinte. Vou obter um valor, certo? Via input e converter esse input para um inteiro. Pode ocorrer um erro aqui? Pode, certo? Quando? Ah, ele me digitou um valor que não é um número. Ocorreu um erro de valor. Ele vai imediatamente sair do bloco try. Ele não vai passar para o resultado. Ele vai para os accepts. Vai verificar. O que ocorreu foi um value error? Foi um value error. Vai entrar no bloco desse accept, vai dar o print, valor inválido, informe o número inteiro. Terminou o bloco do accept, ele vai sair de toda a estrutura de repetição. No nosso caso, ele vai ter terminado o looping. É um looping infinito. Terminou, volta para o começo, vai de volta para o try. Certo? Vai pedir novamente um valor. Ele vai digitar algo inválido de volta. Novamente erro. Por aí vai. Ah, mas ele me digitou um 7. Beleza. Digitou um 7. Vai fazer o cálculo. Ah, 1 divididos por esse 7 dá quanto? Certo? 1.4 qualquer coisa. E vai dar um print. Ah, o resultado da divisão de 1 por 7 é aquele número. Certo? Não ocorreu um erro no bloco try. Foi para o else, dá o print
e vai dar um break para sair do loop infinito. Fim do programa. Certo? Por outro lado, se ele passar para mim aqui um 0, não vai ocorrer um value error. O 0 é um valor válido. Ele consegue converter para inteiro. Vai dar erro aonde? Aqui quando ele for converter para... Converter não. Quando ele for dividir 1 por este valor, por este 0. Divisão por 0 não existe. Vai dar um 0 division error. Deu um erro, vai para os excepts. Foi um value error? Não foi um value error que ocorreu. Ah, mas foi um 0 division error? Foi um 0 division error. Entra lá dentro, dá um print infinito e vai dar um break para sair do nosso loop. Beleza? Vamos dar uma olhada no que vocês mandaram. Desculpa, eu tive que dar um espirro. Muito bem. Essa mudança de tempo me arrebenta. Vamos ver o do seu Pietro. Enquanto verdade, tem que fazer o seguinte. Vamos pegar um divisor, certo? Digite o número para dividir por 1. Vamos ter um resultado, que é 1 dividido por esse divisor. Se aqui dentro desse try ocorrer um erro de valor... Obrigado, Andrei. Se ocorrer um erro de valor, execute esse bloco, dê um print, digite um valor válido. Por outro lado, se ocorrer um 0 division error, ele vai dar como resultado infinito e vai pedir novamente, certo? Terminou tanto para value error quanto para 0 division error. Terminou o bloco, vai sair, vai terminar a nossa estrutura de tratamento, vai voltar para o começo do while, vai perguntar de volta. Por outro lado é o que? Se não ocorreu nenhum erro dentro do bloco try, vai cair aqui no else, vai dar um print no resultado da divisão e vai dar um break para sair de todo o looping. Maravilha, perfeito. Eu tinha colocado para mim um break no 0 division error, mas foi porque eu quis, não foi porque ele pediu, certo? Pode ser também, né? Muito bem. Vamos ver a dona Vitória. Maravilha, seu Pietro. Ótimo. Vamos tentar pegar um número, certo? Pedir um número, fazer a divisão de 1 por este número. Caso me ocorra um value error, dê um print inválido. Caso dê um 0 division error, dê um print infinito. No contrário, dê uma resposta e por fim dê um final com o fim do programa. Faltou só a última parte aqui, né? Que é o quê? O programa deve continuar solicitando valores até que este seja o quê? Seja um número, certo? Faltou a parte do while true do loop infinito, tá? Mas de resto a lógica aqui tá legal. Detalhe, né? Se a gente tivesse um... Diga lá, professor Juliano. Não tem problema. Sim, eu preciso desse while por quê? Por que eu preciso desse while true ainda por cima? O que diz o enunciado? Caso o valor informado não seja um número, o programa deve informar o usuário, certo? Opa, você não digitou um número, vai dar uma mensagem de erro, e continuar solicitando valores até que este seja o quê? Seja um número. Enquanto o usuário não me digitar um número, eu vou ficar pedindo para ele um número válido, certo? Para eu garantir que ele vai continuar repetindo para mim. Esse é a melhor estrutura. Esse while true enquanto verdade, certo? Ora, verdade é verdade sempre. Eu vou ficar sempre pedindo um novo número. Ah, mas se ele digitar um número válido, eu quero sair dessa estrutura. Eu quero parar de pedir. É para isso que nós temos o comando break, certo? Deixa eu só descomentar o meu cara aqui. O comando break, o que ele faz? Ele sai de um looping, ele sai de uma estrutura de repetição, certo? Bateu ali no momento, pá, vai embora. Faltou então só isso. E detalhe, né? Por que eu não coloquei o meu fim do programa num final?
Deu um print, fim do programa. Vamos rodar. Digite um número 4. 1 dividido por 4, 0,25. Fim do programa. Ótimo, funcionou. Um número 0. Infinito. Fim do programa. Vai dar o break, vai sair. Maravilha. Ah, mas ele digitou um X. Ele vai mostrar para mim o fim do programa e vai pedir de volta. Certo? Não faz sentido que esse cara fique então dentro por causa do meu looping. Iniciar com while e finalizar com break. Exatamente isso, né? E repare, eu tenho que finalizar no lugar correto com o break. Eu fiz no meu 0 de janeiro porque eu disse, mostra infinito e saia. Eu não coloquei o break no except value error. Por quê? Ora, eu não quero que ele saia nesse momento. Eu quero que ele continue pedindo um novo número. Certo? Eu quero que ele saia depois que ele der print infinito. Se ele passar um valor válido, eu vou dar o print do resultado. E daí sim eu faço esse break. Vamos ver onde o seu Cauã. Deixa eu comentar essa galera. Enquanto verdade sempre. Vamos tentar fazer o seguinte. Vamos pedir um valor, certo? Vamos converter esse valor para inteiro. Se esse valor for igual a 0, dê um print, resultado infinito. Do contrário, se o valor não for igual a 0, faça 1 dividido por esse valor, certo? Dê o print no resultado. Não importa em qual deles ele caia, depois ele vai dar um break. Por fim, certo? Caso ocorra um erro de valor dentro do meu bloco try, o que eu quero fazer? Quero que dê um print, digite um número inteiro. Funciona? O teu tá... Cauã. Tá certo? O que eu faria? Em vez de fazer esta verificação, se valor do contrário, certo? Utilizar the except mesmo. Deixa ocorrer um erro. Não tem problema, certo? E daí, se ocorrer esse erro, daí eu vou tratar ele lá no except dele, no erro específico. Tá? Digitou um valor igual a 0. Beleza. Na hora que eu for fazer a divisão, vai dar um 0 division error e eu vou capturar esse 0 division error e vou trabalhar com ele mais pra frente. Tá? Tá certo o teu código. Funciona. Certo? Mas a ideia aqui era a gente trabalhar exatamente com o except. Repare, ele fica mais limpo, por assim dizer, certo? Eu não tenho, tipo, um if dentro de um try dentro de um while. Aqui eu tenho eu subo um nível, eu não fico tão... Eu não tenho 3 níveis como você tem aqui, certo? Tenho menos 2. Fica mais legível. Beleza? Não que esteja errado. Tá certo, funciona. Alguma dúvida nesse exercício, pessoal? Como é que nós estamos? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos ver que a dona Vitória mandou. Enquanto verdade, tente pegar um número, converter para inteiro, tente fazer 1 dividido por esse número. Se aqui dentro ocorrer um value error, dê um print inválido. Se der um 0 division error, dê um print infinito, dê um break para sair. Do contrário se não ocorrer nenhum erro dentro do bloco try, dê um print na resposta, dê um break para sair. E por fim, uma vez que ele saiu de todo o loop infinito, dê um print fim do programa. Perfeito. Eu acho que no teu original você não tinha colocado o break... Cadê? Infinito, você também não precisa. Mostra infinito e continue pedindo o número. Não é um valor válido, né? O correto seria o quê?
Dizer que é impossível dividir por zero. E daí, continuar pedindo o número, certo? O exercício pediu infinito, a gente foi de infinito. Mas tá, é isso mesmo, perfeito. Muito bem. Se não temos dúvidas, vamos em frente com o nosso conteúdo. Cadê? Aqui. Ainda falando de tratamento de exceções, ainda falando de exceções, nós podemos, nós mesmos, forçar uma exceção, lançar uma exceção, usando a palavra-chave raise. Raise, levantar, lançar, certo? O raise é extremamente útil quando a gente quer validar certos valores, certo? Como assim? Eu tenho uma função sacar, e sacar recebe o quê? 2 parâmetros. Cadê meu laser? Aqui. Recebe um saldo da conta e recebe um valor que quer ser sacado. Ora, eu não posso sacar um valor maior do que eu tenho em saldo. Ah, eu tenho 500 na conta, quero sacar 700. Não posso ter ficar com valor negativo. Se o meu valor for maior que o meu saldo, eu mesmo vou levantar um erro, certo? Repare, se eu não tivesse isso aqui, eu poderia ter um valor negativo, é claro, é uma variável qualquer. Só que na lógica do meu negócio, eu não permito que o saldo fique negativo, certo? Se ele tentar sacar um valor maior do que o saldo, eu mesmo vou levantar um erro. Eu estou dando um raise em um value error. Repare, eu poderia lançar o erro que eu quisesse. Ah, se o valor for maior que o saldo, se o valor que ele quer sacar for maior que o saldo que ele tem em conta, lance um erro de chave, lance um zero division error, lance um IO error, lance o que eu quiser, certo? Poderia? Poderia. Obviamente, eu vou colocar uma coisa que faça mais sentido, por exemplo, um value error. Eu poderia, inclusive, criar o meu próprio erro. Isso é um assunto um pouco mais avançado, a gente não chegou lá, tá? Mas seria possível, seria possível. Vou levantar um value error com a seguinte mensagem. Opa, saldo insuficiente para esse saque. Do contrário, se não entrar nesse if, eu vou retornar o quê? O saldo menos o valor sacado, o novo saldo. E eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou ter um novo saldo, que é o retorno da minha função sacar. Ah, eu tenho um saldo de 100, eu quero sacar um 200. Se me ocorrer um erro aqui dentro, nesse caso vai ocorrer, eu estou levantando um value error, eu vou capturar este value error. Eu vou chamar ele de E e eu vou dar um print. Repare, isso aqui é novo. Except value error as E. Como assim as E? As, em inglês, como. Ah, chame esse cara como E. Dê um apelido para ele, para value error, certo? Ah, value error, chame ele de E, certo? E nesse caso eu vou dar um print. Ah, operação falhou, E. Este E vai ser o quê? Vai ser a mensagem do meu value error. No caso, o saldo insuficiente. Vamos fazer um exemplo. Vamos fazer esse exemplo. O que eu tenho? Tem uma função sacar. Sacar tem 2 parâmetros. Tem um saldo e tem um valor. Caso o valor que ele queira sacar seja maior do que o saldo, eu vou levantar um value error, um erro de valor. Saldo insuficiente para este saque. Ah, professor, mas eu queria fazer um erro próprio. Tem como? Tem como. Isso aqui é um assunto que a gente não viu, mas seria algo parecido com... Ah, vamos criar uma classe que vai ser o quê? Meu saldo insuficiente error. Que vai herdar de exception, como eu falei para vocês. Esse cara não vai ter nada demais dentro dele. E daí eu vou levantar um saldo insuficiente error, por exemplo. Por outro lado, se não ocorreu, se o valor não é maior do que o saldo,
retorne um novo saldo, que é o próprio saldo menos o valor. E eu vou tentar obter um novo saldo, que é sacar. Vamos sacar 100. Olha, eu tenho 100, vamos tentar sacar 200. Pode me ocorrer uma exceção do tipo saldo insuficiente error agora. Todo esse cara, eu vou dar um apelido para ele de E de exception, de exceção. Se isso ocorrer, dê um print. Né? Operação... Eu tenho um erro. Essa mensagem é... Beleza. Python vem, cria meu saldo de erro, deixa ele quietinho ali. Vai criar minha função sacar e deixa ela quieta. Nós vamos tentar. Tentar fazer o quê? Nós vamos tentar obter um novo saldo, que é o retorno de sacar. Eu tenho 200. Eu tenho 100 de saldo, eu quero sacar 200. Muito bem. Dentro de sacar, saldo vale 100, valor vale 200. Se o valor for maior do que o saldo, o valor é maior do que o saldo? Sim, ele é maior do que o saldo. Entra dentro do meu if. E eu vou levantar um erro chamado saldo insuficiente error. Com a seguinte mensagem ainda por cima. Opa, valor insuficiente para esse saque. E ocorreu uma exceção. Ocorreu agora um saldo insuficiente error. Com a seguinte mensagem. Saldo insuficiente para saque. Ocorreu um erro, ocorreu. Repare, ocorreu. Eu estou levantando esse erro dentro da minha função. Ele vai retornar então aqui o quê? Esse erro. E daí, né? Eu vou tentar, como está dentro do bloco try, eu vou capturar este erro que ocorreu. Vamos para os accepts. O que ocorreu foi um saldo insuficiente error? Foi. Chama esse cara de E. Está aqui. Ele vale E. Ele tem uma série de valores. O primeiro deles é o quê? É a mensagem do erro. Certo? Eu vou dar um print. Erro com a mensagem. Saldo suficiente para saque. Mas o saldo dele era 300. Beleza. Nesse caso não vai ocorrer nada. Vou até dar um... Do contrário, deu um print aqui. Novo saldo. É o novo saldo. É dinheiro, 2 casas decimais. Tá aqui. Novo saldo ficou em 100. Tem lógica essa palavra-chave raise para vocês? Repito, é claro. Qual que é a ideia de raise? Cadê? Não. Mas que dificuldade. Aqui. Raise é uma forma de nós mesmos forçarmos que ocorra uma exceção. Certo? Eu quero que ocorra um erro tal. Eu vou forçar, eu vou lançar este erro. E por que que eu faria isso? Por exemplo, quando tem uma situação que viola a regra de negócio, certo? Do meu código, a minha lógica, certo? Mas se eu não tivesse esse cara, ia funcionar o meu código? Ia. Naturalmente, ele não iria lançar esse saldo de erro ou qualquer outro erro. Deixa eu colocar aqui voltar para 100. Funciona. Ficaria com saldo negativo. Só que, na regra do meu negócio, na lógica do meu negócio, é impossível. Eu não posso ter um saldo negativo. Certo? É por isso que eu faço isso aqui. Caso o valor seja maior do que o saque, ele tentar sacar, vai violar a regra de negócio do meu negócio. Certo?
Caso isto ocorra, eu vou forçar a levantar um erro específico, passando uma mensagem. E daí eu vou capturar esse erro que eu lancei, certo? Caso ocorra isso, faça o seguinte. Certo? Ficou um pouquinho mais claro? Ou ainda ficou confuso? Sim? Ficou? Ótimo. Muito bem. Essa então é a palavra-chave raise. No caso, a gente estava lançando aqui um velho error, né? Isso aqui era só pra gente... Só pra vocês terem um gostinho do que é possível fazer. Vamos voltar esse cara pra... Sim. Muito bem. Temos um último assunto para falar sobre tratamento de exceções ainda, que é o quê? Quando eu abro um arquivo, pessoal, tem um risco, certo? Imagina que eu estou abrindo lá um arquivo de uma indústria. O arquivo Excel, ele tem 4 GB, certo? E eu tenho que ler o conteúdo desse Excel e eu tenho que transformar e tudo mais, tudo mais, tudo mais. O problema é, eu abri esse arquivo e ocorreu um erro enquanto eu tinha o arquivo aberto, certo? Este arquivo que está aberto, que ocorreu o erro, ele vai continuar aberto em memória para mim, ele vai continuar ocupando esses 4 GB de espaço. Por quê? Porque ele nunca chegou no meu close, certo? Lembrando, todo arquivo que você abre, você tem que fechar. Quando você fecha o arquivo, ele libera o arquivo da memória. Ele vai liberar aqueles 4 GB da memória, por exemplo. Como que a gente poderia garantir que, mesmo que ocorra um erro com o arquivo aberto, que ele seja fechado, que ele seja liberado? Eu teria que utilizar um finally. Vamos ver o código. Eu tenho um arquivo que eu estou inicializando como uma variável nula e eu vou tentar abrir este arquivo, certo? No caso para escrita. E eu vou tentar escrever nesse meu arquivo. Se com este meu arquivo aberto ocorrer uma exceção, qualquer que seja a exceção, no caso, faz um exception, eu vou dar um print nele. O problema é, ocorreu um erro no arquivo aberto, ele vai continuar aberto. Para garantir que ele feche, eu tenho um finally. Finalmente, se ocorrer alguma coisa com o meu arquivo aberto, se esse arquivo existisse, ele, na hora que eu escrevi, ele de fato criou o arquivo, feche ele para mim, faça um arquivo.close, certo? Só que repare, essa é uma estrutura ridiculamente grande, certo? Para eu validar se não ocorreu nenhum erro com o arquivo aberto, blá 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 blá. Existe uma coisa mais simples do que fazer toda essa estrutura. Que é quem? Nós vamos utilizar um cara chamado um gerenciador de contexto. O gerenciador de contexto with. With com, certo? O with, ele é um bloco, assim como outros blocos. Por exemplo, com ele eu vou abrir um arquivo. A partir do momento que sai do with, ele vai sempre fechar esse arquivo, ou essa conexão com o banco de dados, ou essa conexão de rede, o que for. Ele vai fazer essa limpeza para nós de forma automática. Vamos ver um exemplo. Antes eu tinha o quê? Para eu garantir que fechasse meu arquivo. Eu teria que fazer um bloco try, vou abrir o meu arquivo e eu vou tentar fazer algo nele. Uma vez que terminou, certo? Eu vou garantir, vou fazer um finally para fechar ele. Agora com o if, repare na sintaxe. O if, estou aqui abrindo meu arquivo, função open, e vou chamar isto aqui de arquivo, as arquivo. 2 pontos. Vou iniciar o bloco desse meu gerenciador de contexto. Aqui dentro eu vou fazer o quê? Vou fazer um arquivo.write, por exemplo. Vou escrever no meu arquivo. Uma vez que ele saiu do bloco do if, ele vai fechar automaticamente este arquivo aberto. Tá?
ridiculamente prático. Vamos fazer algo semelhante. Vamos alterar, na verdade, os exercícios que a gente fez, os exemplos que a gente fez de arquivo. Aqui, esse diário, por exemplo. Esse aqui, se não me engano, foi o seu Pietro que fez. Vamos alterar o dele. Deixa eu fazer uma cópia, inclusive. Eu não vou abrir para uma variável mais, eu vou utilizar um with open, e eu vou chamar esse cara as diário. Como diário? Meu diário agora está aberto. Com o diário aberto, eu vou escrever nele. Uma vez que terminou, que eu fiz tudo que eu tinha que fazer com o arquivo aberto, eu só não saio do if, não coloco mais nada, não preciso mais fechar ele também. Ele vai fechar de forma automática. Uma vez que escreveu, eu vou dar um print fora do gerenciador de contexto. Ah, foi criado com sucesso. Aqui também, eu quero escrever nesse meu arquivo diário. With esse cara como arquivo diário. Faça o seguinte. Escreva dentro dele. Não precisamos mais fechar. Ai. Eu escrevi errado. Assim, certo? Mais elegante, porque eu não preciso lembrar de fechar o arquivo. Ele vai fazer sempre para mim de forma automática. Mando rodar. Funciona normalmente. Tá? Isto aqui vai substituir então uma estrutura também. Try finally. Se ocorrer um erro com o meu arquivo aberto, ele também vai fechar para mim. Coisa que isto aqui não fazia, certo? Eu teria que colocar dentro de uma estrutura try except finally para garantir que fechasse caso ocorresse um erro. No caso, se ocorrer um erro com o arquivo aberto, eu não estou tratando o erro neste caso, eu poderia, mas eu estou garantindo que o arquivo vai ser fechado. Não importa se ocorre um erro ou não. Tá? Beleza? A ideia desse if? Ficou claro a sintaxe dele? Faz sentido? Muito bem. Se nós não temos dúvidas, pessoal, a gente terminou o tratamento de exceções, certo? Na nossa próxima aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar, a gente vai debater as ideias lá pro Enem, para a redação do Enem. Eu não estou garantindo que vai cair, vai ser esse o tema da redação do Enem. Ele pode fazer qualquer outra coisa, certo? Mas é o assunto do momento, né? Tem uma boa chance que seja. No mais, galerinha, a gente vai ficar por aqui então hoje, certo? Nós vamos nos ver na nossa próxima aula. Até mais, pessoal. Falou.